O nosso estudo tem como tema o uso da palavra. É uma coisa interessante, porque quando a gente vai estudar o uso dessa capacidade maravilhosa de expressar o nosso pensamento, nós temos que perceber historicamente como que isso foi adquirido. Porque o que está por trás da aquisição dessa fabulosa capacidade é uma história muito bem colocada pelo espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Se a gente perceber no estudo que ele vai fazer, ele vai começar a narrar o seguinte, que os animais, ou seja, aqueles princípios inteligentes estagiando na faixa do animal, já começa a apresentar um tipo de pensamento contínuo. Eles têm pensamento, eles têm sentimentos, mas não tão acirrado em termos de continuidade como o nosso. Então, eles demonstram lampejos de querer exprimir o que lhes vai na questão do íntimo. E a gente pode perceber, por exemplo, o gato. O gato, quando ele está querendo colo, carinho, qual é a onomatopeia que geralmente se usa para o gato? Ele faz o quê? Hein? Era uma forma, mas o que ele faz mais? A gente fala ronronar, né? Quando ele está assim. Ele mia. O cachorro, o que ele faz? Late. Agora, se ele está assim, bem nervoso, ele tem uma outra característica, ele não late mais, ele já tem um rosnado, né? Quando ele quer ameaçar, né? Eu vou até fazer uma mise-en-scène aqui, não faz assim, mostra o dentinho e tal, a pessoa já nem chega perto. Ele está querendo exprimir, através de forma incipiente, algo para o mundo exterior que ele não está satisfeito. O cavalo relincha, a galinha cacareja. Então são expressões bem primárias daquele pensamento bem rudimentar, mas que por alguma situação está sendo remetido para o mundo exterior. Então ele vai contar que o lobo grita na sombra noturna, o gato encolerizado mostra fúria característica, miando raivosamente, o cavalo relincha de maneira particular, a galinha emite interjeições para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintainhos. Ele vai falar do cão, é quase humano, é impressionante, né? A gente vê, a observar que muitas vezes ele está alegre e outras vezes ele está ganindo. E ele sente o quê? Sente aquilo que ele está exprimindo. Ele está querendo dizer que ele está com dor. Só que ele não vai falar, eu estou com dor aqui e ali. Ele fala que está sofrendo, ou que está feliz, ou que está alegre. Então, é um tipo bem primário de utilização de uma postura vocabular, vamos dizer assim, mas que expressa aquele pensamento que acontece na sua intimidade. Mas ele continua ainda nesse fabuloso livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai falar que ao longo de determinados períodos, os benfeitores espirituais fazem intervenções nos perispíritos. Ele vai falar assim, ó. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo, aí eu já estou saindo da faixa dos animais, agora ele é o homem infraprimitivo, que ainda não consegue falar. Ele não é a coisa gutural, né? A gente percebe isso, e ele vai falar que esse corpo espiritual, ou seja, o perispírito desse homem infraprimitivo, ele demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias sobre a assistência dos instrutores do espírito. Então, longos períodos, longo tempo em regiões espaciais, recebendo o quê?
intervenções sutis nos petrechos da fonação, na região que futuramente vai plasmar um corpo físico. Mas, para você plasmar alguma coisa, esse molde tem que estar estruturado, que seriam intervenções nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Porque é impressionante, quando a gente começa a falar, a gente emocionalmente, intelectualmente, a gente avança. Pode ver a criança, quando ela começa, a partir do momento que ela começa a exprimir aquilo que vai dentro dela, ela tem um impulso intelectual muito grande, porque ela é capaz de trabalhar arquitetura de frase, argumentos, para poder pedir alguma coisa, para negar ou para discutir. É assim que acontece. A pessoa evolui. Então, isso não quer dizer que as pessoas que têm afasia não sejam evoluídas, entendam isso. Mas a capacidade inicial, ela é primordial. Ela é primordial. Então, olha que notícia interessante. Porque todos nós já passamos por essa fase. Já tivemos cirurgias nos nossos corpos perispirituais quando estagiávamos nas faixas do homem infraprimitivo. Hoje o que é fácil foi objeto de trabalho, e ele vai dizer mais na frente, olha só. O laringe sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço da plástica. Delicadas operações no curso dos séculos. Não é uma cirurgia assim, INSS que tal, faz. É uma cirurgia ao longo dos séculos, para que os determinados músculos, né, que vão trabalhar futuramente, se façam simétricos e para que se vincule à produção fisiológica da voz. Então, olha que coisa interessante. Hoje, o que é fácil, olha o que nós já passamos. E espíritos de uma categoria bem superior. Então, ele vai falar que com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Ou seja, desde que saímos da faixa do animal incipiente, primitivo, até que a gente pudesse lançar as primeiras expressões do nosso pensamento contínuo para o espaço cósmico, nós gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Todos nós. Porque nós já estagiamos também desde essas situações primitivas aqui, ó, do protoplasma, né? Como ser pensante. Aí o princípio inteligente gasta isso tudo. Então, olha que coisa, a gente muitas vezes lê correndo e não para pensar. Aí vem, né? Está lá no livro, Evolução em Dois Mundos, no final do capítulo 6, quem quiser. E isso que eu falei aqui antes, está no capítulo 10. Palavra e Responsabilidade, é o título do capítulo. E é uma coisa interessante, porque a nossa palestra hoje vai se basear nisso aqui, ó. A palavra. A palavra, isso que nós estamos utilizando agora, ela passa agora a ter como definição a expressão sonora do meu pensamento. Olha só, eu vou transformar uma ideia, uma elucubração mental, eu vou transformar numa palavra, num conjunto de vocábulos, que esse conjunto de vocábulos vai percorrer um caminho devido ao ar que está aqui, vai impressionar a tuba auditiva de cada um, isso vai ser decodificado em sinais e vocês vão compreender o que eu estou falando. Olha que, né? E isso, olha lá, é expressão sonora. Tanto é a expressão do meu pensamento, mas a minha palavra, ela vem carreada, ela vem vestida, adornada com os meus sentimentos.
oriundos de mim mesmo, que acionado por determinadas situações de foro íntimo ou externas, nós vamos emitir ondas mentais que o perispírito se encarrega de transmitir aos órgãos da fonação, e a palavra é a culminância desse processo. Então, quando eu falo alguma coisa, isso tudo ocorreu. Eu desejo, eu quero, e essa condição, essa onda mental, ela vai acionando perispiritualmente os órgãos, ou no caso os chakras, que vão estabelecer na área da fonação uma sensibilização para que o meu pensamento possa estabelecer como palavra. Então, quando eu xingo alguém, eu estou usando isso aqui. Eu estou carreando o meu pensamento com esse sentimento de raiva, de cólera. Quando eu falo uma palavra que acalma, que conforta, que esclarece, que consola, eu também estou exprimindo alguma coisa mental, uma onda mental, carregado com sentimentos que eu acabei de falar. O pensamento, vamos supor, ele é neutro no sentido de que ele pode absorver situações felizes ou infelizes em termos de sentimento. É igual o fluido cósmico, porque tem algo a ver com o fluido cósmico. Né? A palavra, esse ar, por exemplo, se eu colocar um perfume, ele vai captar esse perfume e a gente vai sentir. Mas também, se tiver um animal em decomposição, esse ar vai receber esses miasmas da decomposição e vai ter um cheiro nauseabundo. Então não é o ar que é ruim, entendeu? O ar ele vai transmitir as situações. O meu pensamento, eu vou transmitir as sensações felizes ou infelizes através do sentimento, das quais eu possa ser portador. Então, essa é a palavra que a gente está combinando hoje. É por isso que a gente fala aqui, ó, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não tem? Jesus não falou isso? Então, quando eu falo, eu estou exprimindo que vai... Olha a questão do sentimento. Está ligado a esse fenômeno. Coração. O coração simboliza o sentimento. Né? Então, por isso que fica, essa frase aqui tem muita profundidade. Porque eu só vou falar o que está dentro de mim. O que não está dentro de mim, como é que eu posso falar algo que não está dentro de mim? Então, a transmissão do pensamento, né? Porque a gente vai, antes de conversar, antes de trocar ideia, a gente tem isso aqui, essas emissões de ondas mentais. Porque o espírito é um ser pensante. A palavra vai apenas sedimentar, confirmar aquelas expressões mentais que a gente permuta um com o outro de maneira inconsciente. Ou às vezes consciente, quando elas são de raiva, né? E a gente tem esse tipo, porque os espíritos, futuramente, nós não precisaremos falar. Continuaremos a pensar. E o nosso pensamento vai ser objeto de identificação um pelo outro. Se bem que a gente sempre tem esses registros todos os dias. Via intuitiva, via influenciação sutil. A gente capta essas ondas, ao mesmo tempo que eu emito, eu as capto, e tenho essa transmissão de pensamento não consciente. Muitas vezes, determinados atos da minha vida são movidos, ou por trás, vamos dizer assim, de um pensamento, seja de um amigo, de um livro que eu li, ou de uma entidade. É pensamento, porque o pensamento também está contido num livro. Quando eu abro o livro e começo a ler, saltam daquelas palavras uma onda em que o autor tentou exprimir a sua argumentação e eu vou entrar em sintonia com aquela leitura. E assim vai para qualquer filme de guerra e por aí vai. A sintonia que a gente tem mental se estabelece nesse sentido. Não precisa, muitas vezes, ser da palavra articulada, mas poderia ser de um pensamento inarticulado ainda, mas que está contido através de figuras
ou através de letras. Porque os cartazes também comunicam. A gente olha um cartaz só de figura e a gente estabelece uma conexão mental. Então, as ondas mentais se propagam como as ondas sonoras. O ar é o elemento onde se propagam as ondas sonoras. O fluido cósmico, o fluido cósmico universal é o elemento onde se propagam as ondas mentais. Se aqui vocês estão me entendendo, é porque existe um condutor que propaga essa onda sonora que eu estou emitindo através meus pulmões. Agora, o meu pensamento, ele não se propaga no ar, ele se propaga no fluido cósmico universal que envolve todo o universo. Evidentemente, com suas gradações de mundo para mundo. É nesse elemento aqui que o pensamento vai atuar. Então, da mesma forma que as ondas sonoras, as ondas mentais têm alguma dessas características aqui. Por exemplo, de comprimento de onda, de amplitude. E a gente vai entender que o comprimento de onda dessa onda aqui é maior que dessa. Mas qual das duas é uma onda mais possante, mais forte? A de cima ou de baixo? Isso vai cair no vestibular desse ano agora. No piso, hein? Nós estamos ouvindo ondas sonoras aqui, não estamos? Ó. Viu? Viu? Porque a gente está ouvindo, tá? E a gente está... Agora, nesse caso aqui, ela está falando numa onda assim ou numa onda assim? A de cima mais forte do que aqui? Essa onda aqui é mais forte que essa. Essa onda fraquinha, comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, a frequência dela é baixíssima. É baixíssima. Por isso que a gente tem, em função do comprimento de onda, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, ondas de 45 metros, 31 metros. À medida que vai diminuindo o comprimento de onda, a frequência vai ficando maior. Quanto menor o comprimento de onda, é uma frequência que dispara. E a gente vai vendo, por exemplo, quando a gente conversa, aí estou trazendo para o caso da palavra. Se a onda mental tem o mesmo comportamento da onda sonora, quando eu estou discutindo na esquina amenidades, falando mal da vida dos outros, qual tipo de onda que eu estou utilizando? Mental. Qual forma que eu estou utilizando? Essa ou essa? Estou discutindo sobre futebol, sobre política, estou batendo papo, gastando tempo. Qual que eu estou usando? Essa é de cima. É uma onda longa, não tem penetração. Agora, se eu estou com raiva, xingando alguém, se eu estou preocupadíssimo com uma situação de uma pessoa conhecida que está hospitalizada, ou etc e tal, qual das duas ondas que eu vou? Claro que é de baixo. É desferida em a dor de uma mãe, assim, ao fazer a prece por um filho, é desferida, o pensamento dela vara situações que são percebidas em planos espirituais altíssimos. E os livros de André Luiz são, assim, fartos em falar das preces que chegam até determinadas alturas, até determinadas situações ou espíritos, porque o pedido é feito com tamanha vibração, com tamanha energia de necessidade que elas atingem. Né? Por exemplo, uma prece de uma mãe ou uma prece de uma pessoa querendo ganhar na loteria, qual que vai chegar na esquina? Essa é... A outra é um pedido, eu quero ganhar na loteria. Não, ninguém vai ouvir essa prece. Agora, quando você fala, estou querendo mudar, eu não aguento mais continuar nessa vida, etc. Você vai emitir um pensamento numa ciclagem elevada e você vai ser ouvido.
Isso não significa que aqui você também não vai ser ouvido, porque a afinidade você vai atrair, através da sua conversa, espíritos que estão na mesma onda, a gente não fala assim, na mesma faixa vibratória. E aqui também. Agora imagina a ciclagem do pensamento de Jesus. A gente não, muitas vezes não para pensar nisso, né? Aí vem a questão da palavra. Agora a gente já pode fazer a seguinte pergunta: em que estamos utilizando o tesouro do falar, de utilizar a palavra? Mediante essa história de 1 bilhão e 500 milhões de anos, na faixa infraprimitiva, que de lá até aqui, nós também já demoramos alguns milênios, muitos milênios. Em que, reflexão do dia, estamos utilizando o tesouro do falar? Né? Em que nós estamos utilizando a voz? Conversas fúteis, vazias, sem conteúdos? Isso é muito comum em serviço público, quando a gente vai na Copa tomar um cafezinho e haja fofoca, né? Ou entre colegas de escritório, a gente utiliza muito. Ou então na esquina. E André Luiz tem uma dica preciosa para nós. Quando você estiver 15 minutos conversando com alguém, e se você for espremer esses 15 minutos e não tiver nada de positivo, fuja da conversa e fuja da pessoa. Despeça-se e fala, ó, tenho um compromisso e tal. Não vai sair nada dali. E em torno dessa situação aqui, nós vamos ter pessoas, entidades, que vibram na mesma faixa da ociosidade, da situação vazia. Porque isso aqui é foco sensível para reclamação, para lamentação, para tristeza. É campo propício. Ou a gente está utilizando a nossa palavra de forma ácida, corrosiva, colérica, em que a gente não tem a mínima sensação de um sentimento fraternal. A gente é muito imperioso, muito acusativo, né? E, por exemplo, no trânsito, você discute, você xinga, é agredido, né? Na fila do banco, ou então numa repartição pública, você vai ser atendido de uma forma assim, não muito generosa, você se revolta e começa a questionar. Então, como que a gente, né, trabalha? Porque o Emmanuel vai falar que a cólera é tempestade no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Tem até uma historinha, né, que a pessoa ela fica de mau humor, perde o ônibus antes de ir para o trabalho, e ele fica com raiva, volta para casa, chuta o cachorro morde a pessoa, e vai assim, uma sequência de situações em que a cólera, que começou com a pessoa, ela é transmitida ao longo do dia, até que alguém receba aquele impacto e não passa para frente. Porque isso contamina, não só a cólera, mas experimenta, por exemplo, você encontra com a pessoa e você cai na asneira de perguntar, e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala o seguinte, não, está assim, assim, assado, e entra num clima de azedume, de tristeza, de doença, e fala mal disso, que nada dá certo, e fica naquilo. Sem que você saiba, depois que você despede, você é acompanhado por uma nuvenzinha de situações negativas. Aí alguém pergunta para você, e você está tudo bem? Você fala, mais ou menos. Você, sem querer, repete aquilo que o outro falou. Porque você foi inoculado pelo vírus da tristeza, do desalento, do desânimo, do assim não dá, o Brasil não presta, e começa assim. Está todo mundo roubando, e começa assim. Isso sem falar que as nossas palavras, elas, à medida que elas são faladas, antes delas serem lançadas, elas são mentalizadas. Então, quando eu falo para alguém assim,
eu odeio você, essa palavra, ela tem uma carga emocional tão grande que é como se fosse os dardos mentais de ódio, de inveja, de ciúme, de raiva. E essa minha palavra lançada de forma inadvertida, no impulso de uma discussão ou no impulso de um descontrole emocional, ela vai ter uma característica como se fosse esse raio que ninguém sabe onde vai cair. E muitas vezes a gente faz isso na própria casa da gente. A gente contamina o ambiente espiritual com o nosso uso da palavra. Né? As pessoas só se tratam gritando, xingando, com palavras assim muito ásperas, sem o devido respeito. É diferente, né, quando você encontra pessoas que se tratam bem, que não gritam, e por aí vai. Porque esses dardos mentais aqui, Kardec vai estudar lá no livro A Gênese. Ele vai falar assim: tenha o homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Ideia. Ele não verbalizou. Porque a gente verbaliza, né? Se eu pudesse, eu te matava. Ou quando não fala, pensa nisso, né? Vamos supor que a pessoa só pensou matar o outro. Olha aqui que os espíritos falaram para Kardec. Embora o corpo material, nosso corpo, se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico, ou seja, o perispírito, é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto ou ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Quando você fala inadvertidamente que se tivesse um revólver você atiraria na pessoa, você atirou. São verdadeiros assassinatos espirituais ou homicídios espirituais que a gente não sabe. Mas o corpo está impassível, mas o pensamento atua. E quando o pensamento atua, eu travo a palavra, mas o pensamento executa todos os atos que eu pretendo fazer. Então, aí, por isso é que no plano espiritual é difícil a gente enganar os benfeitores, porque aqui a gente não tem jeito. Eles sabem o que nós estamos pensando, porque o nosso pensamento cria nesse fluido cósmico que nos envolve, né, que a aura é um subproduto desse fluido cósmico, os nossos menores gestos. E Jesus vai falar sobre esse assunto na questão do adultério, né? Mesmo que seja em pensamento, você já adulterou com ela. Então, se a gente levar o pé da letra, é uma quantidade de adultério no mundo inteiro, não sobra ninguém. Porque o corpo está impassível, mas o pensamento já executou fluidicamente o gesto. Executa fluidicamente o gesto. O ato que intentou praticar. E quando a gente pensa nisso, imediatamente a gente atrai aquela faixa, aquelas ondas que se conjugam com as nossas. Da mesma forma que eu estou em casa, pego o controle remoto, coloco no canal 70. Vou ver lá, Febre do Ouro. Todo mundo está vendo Febre do Ouro, porque eu estou sintonizado no mesmo canal. Eu quero ver futebol, vou lá no canal 195. Coloquei, aparece futebol lá. Porque é a faixa que eu quero. Ou então filme antigo, no Cult. Vou lá e coloco. Mesma coisa o pensamento. Só que não preciso de controle remoto. O pensamento está no desejo. Quando eu desejo esse tipo de assunto, eu vou procurar. Aí eu quero ouvir uma palestra. Eu vou na casa espírita. É o desejo. Aí eu quero ficar lá batendo papo com o pessoal no bar. É lá que você vai encontrar afinidade. E por aí vai. Então, nesse sentido, está lá na Gênesis, ali, capítulo 14. É um capítulo maravilhoso esse, né? Então, aí vem esses slides aqui.
E a gente sempre pergunta, quando a gente vai fazer essa palestra, vocês acham que isso é verdadeiro? Vocês já passaram por essa experiência, tanto recebendo quanto atacando? Porque tem um ditado, fala assim, quem bate, não, esquece, né? E quem apanha, nunca esquece. Então, vocês acham que essa pessoa aqui vai esquecer isso? Olha o olhar esgazeado, né? É a cólera que está saindo ali como um murro potente. Olha, é todo um conjunto de elementos que tem dentro dessa pessoa aqui, que verbaliza de uma forma contundente. Evidentemente aqui está mostrando fisicamente, mas na realidade, vamos situar que seriam as palavras que estão saindo da boca dele, ou o próprio olhar, os dardos mentais, que uma coisa conjuga com a outra. Ele não fala assim, com um olhar doce, eu te detesto, não. Ele vai fazer isso aqui, eu te odeio, né? E vai trancar os dentes como se for, e vai fazer assim com a mão, como se fosse um animal. Então é isso aqui, ó. A expressão que a gente lança, depois de 1 bilhão e 500 milhões de anos, de cirurgias executadas, depois de um mundo, ainda nós estamos na faixa desse companheiro aqui. Isso não quer dizer que essa pessoa também, ao impulso dessa raiva aqui, ela vai descontar isso em alguém, não é? É por isso que a ação corresponde. Ela, do jeito que ela recebeu essa palavra aqui, ela vai passar para frente, se ela não for equilibrada. Ela vai passar por uma forma assim, estou desolada, essa pessoa me xingou, me humilhou, me depreciou, tal, e vai passar sob a forma de sentimentos negativos, de autoestima negativa. Ou então pode falar assim, eu estou com raiva, eu queria que ele morresse. Ela vai entrar na faixa do outro, mas como não pode falar para ele, vai pensar. E vai ficar aquele cruzamento de xingamentos espirituais através do pensamento. E isso aqui? Essa pessoa toda feliz, né? Ela está pensando, e essa aqui está percebendo que o pensamento dela não é tão bom assim. Mas qual que é o motivo que ela está com esses dardos aqui? Ela não está falando nada não, ela está pensando. Esse é o circuito da inveja. É do seca-pimenteira, aquele olhar de olho gordo, né? Ou seja, ninguém admite que tem ciúme da outra pessoa. Ninguém admite. Fulano, você está enciumado. Não, que isso? Enciumado, que isso? Porque o ciúme demonstra ou que você quer ser o que o outro é, ou quer ter o que o outro tem. E você não admite ficar por baixo. Então eu falei, não tem ciúme, mas o ciúme não precisa ser falado. Porque ninguém fala do ciúme. Eu estou falando agora das ondas mentais do ciúme. É a qualidade que eu vou vestir o meu pensamento, eu não vou falar. A não ser que a gente fale aquele tipo de ciúme. Eu tenho ciúme de você, você é uma pessoa tão organizada, eu queria, entendeu? Aí você fala, eu queria ser tão organizado com você. Eu tenho um ciúme disso. É um ciúme relativamente brando, né? Etc. Agora, o ciúme, na sua verdadeira acepção, você não fala, você sente. E no caso aqui, essa criatura queria ter uma florzinha, eu não sei, eu estou pensando nisso. E essa aqui, olha, o olhar dela está assim, ó. Quando ela voltar o olhar para baixo, ela vai ver que as flores não estão, né? Mas você tem um passarinho tão bonitinho, no dia seguinte você vai lá, o passarinho está na gaiola, assim com a... né? Você tem isso, tem aquilo. E tem gente que fala assim, agora eu não falo nada para ninguém, né? É uma viagem, olha só, outro dia eu estava conversando com a pessoa, ela fala assim, para que eu fui falar que eu ia viajar para o exterior com a minha família e tal?
Fui contar para aquela pessoa, gorou a viagem, deu problema, adoeceu, tal. Quer dizer, a pessoa, a família que ia viajar, colocou numa outra, que já não é por acaso que ela tem essa fama, né? Porque só pode ter sido ela, eu contei para ela, tal. Quer dizer, e ninguém fala a mais agora o que vai fazer. Quando voltar é que passa, ainda mais colocar um selfie, né? Que está lá na Europa e tal, aí que você vai sentir mal através do Atlântico, porque essa pessoa o seu pensamento vai ser atingido por ela, onde quer que você esteja. Sim. A sintonia vai referendar o processo. Mas se você, porque vamos e convenhamos, nós podemos dizer em sã consciência que nós estamos abrigados desse tipo de sentimentos, de sensações, porque a gente muitas vezes não faz isso inconscientemente. A gente pode até não falar, mas alguém comprou um carro e a gente vê, nossa, daqui a 3 meses você está comprando um carro novo também, sem saber. Não quer dizer que quem comprou o carro é porque está invejoso. Ele está querendo se equiparar, né, vamos dizer assim, em termos de motor, velocidade, aquele outro. Mas a gente só teria imunidade se a gente não vibrasse na faixa. Mas se naquele momento eu não estou vibrando na faixa, eu não entro. Mas se normalmente eu também tenho esse veso, esse uso, isso é um prato feito. Entendeu? Porque nenhum de nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nenhum de nós, a gente pode se considerar espíritos perfeitos. Então, nós temos as nossas dificuldades. Então, a gente age também muitas vezes. Então, pelo nosso passivo moral que a gente gente ainda não retirou de nós a questão da inveja, como do ódio, como da posse. Nós trazemos isso incrustados em nós. Vez por outra a gente lança. Então, aí que Jesus nos aconselha a questão da vigilância e da oração. Como escudos protetores no nosso dia a dia. Mudança de hábitos. Para retirar os hábitos, retirar não seria bem o termo, para transformar aquele impulso, porque a gente não deleta, por exemplo, energias ruins e imprime coisas boas. Não, a gente transforma as energias ruins em positivas. São os impulsos que a gente tem, as nossas características. Aí sim. De resto, a gente tem que lutar contra as nossas más tendências. Essa aqui é uma delas, da inveja. É uma má tendência que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar para isso, né? Evidentemente que quanto maior a pessoa vibra nessa faixa, mais fácil será a sua vinculação com espíritos da mesma categoria. E outra coisa, o silêncio é uma forma de expressão. Tem gente que fala assim, né? Você ficou calado, significa que você está concordando. Não. Significa que eu não estou falando, é isso mesmo. Eu não estou emitindo opinião. Então, eu estou lembrando muito aqui quando Jesus, né? Os soldados falando, você não é Jesus? Então desce daí e salve-se a mesmo. Você acha que Jesus, né, preso lá em cima, ia falar, bater boca com o soldado? Estava em outra. Né? O silêncio, a melhor prova. Se nada pudermos falar de positivo, silenciemos. Porque senão, numa discussão acalorada, num bate-boca, o que está valendo são 1 bilhão e 500 milhões de anos. Que a gente está jogando fora e a gente não aprendeu. Seja o vosso falar, lembra? Sim, sim, não, não. As palavras produzem imagens no terreno mental daquelas pessoas que eu estou falando, que nos ouvem, produzindo consequências boas ou más.
Imagina numa visita ao hospital. Imagina você visitando uma pessoa no hospital. E você vai falar com a pessoa. E aí? Está melhorzinho? A gente utiliza sempre o diminutivo, né? E a pessoa está ali preparando para fazer uma cirurgia um pouco mais complicada. E você começa a falar, pois é, tinha um amigo que também passou por essa situação, tal, tal. E esse seu amigo, tudo bem? Não, ele morreu. Sim, essa pessoa, sem pensar, ela está produzindo uma imagem no terreno mental daquele outro de negatividade. Você não vai falar isso no hospital, você vai falar amenidades, você vai trazer notícias boas. Você não tem que ser cru, não tem que ser áspero no sentido de fazer isso. É o contrário, você tem que, nossa, como você também não pode chegar ao ponto de ser um mentiroso, quanto mais a pessoa está lá, você fala, nossa, você está maravilhoso hoje. Também não é assim, né? Você tem que falar a respeito do amparo dos benfeitores espirituais, que tudo vai dar certo, que são fases na vida da gente. Ou seja, é aquilo que a gente gostaria que alguém falasse para nós no momento daquele. Então, as palavras têm esse peso, produzem imagens vivas. Imagine, por exemplo, assim, de uma criança. Ah, você não presta para nada. Tudo que eu peço para você fazer, às vezes não precisa nem falar. A criança entrega para você um desenho. E a professora escreve lá, joia, né? Aqueles rabiscos. Então. A gente acha que é rabisco, mas eles estão treinando a sintonia motora, a coordenação motora fina ou grossa, não importa. E aqueles rabiscos para a criança tem uma importância grande, porque a professora colocou o batom lá, né? E colocou joia. E se a gente não der um reforço com palavra, falar, mas que coisa bonita, que coisa boa. Se a gente não fizer isso e colocar na mesa e continuar a ler o jornal, ela vai entender que aquilo não é importante. Na primeira vez ela vai fazer isso, na segunda, na terceira vez ela não vai mostrar o produto de seus trabalhinhos. Porque aquela cena, aquela palavra, ou às vezes nem palavra, aqueles gestos, denotaram para a criança que não é bom você mostrar, porque o pai ou a mãe não vão falar nada, vão desprezar. Isso, essa elaboração, ela é construída. É reforçada pela continuidade, né? Por isso que eu estava falando, a escrita e o cinema são formas de expressão do pensamento. Por isso que os autores de livros e filmes respondem no plano espiritual pelas consequências danosas ou boas dos seus pensamentos produzidos. Incitação ao crime, ao suicídio, ao sexualismo, né? A sexolatria de um modo muito exacerbado, também com bons exemplos. Isso tudo a pessoa não falou nada, mas escreveu, produziu. E toda produção acarreta um sinete ali de responsabilidade. É produto seu, né? É uma marca que você fez. Tem um exemplo no livro Instantes da Vida, faltando 10 minutos, chama Confie em Jesus. Era um encarregado de uma obra que estava construindo, uma empresa que estava construindo um galpão, um salão. E no final da obra, o engenheiro responsável chamou o encarregado, mais alguns auxiliares, para testar a acústica daquele salão. Então estava lá o palco, aí ele pediu para o Joaquim falar alguma coisa no microfone. Aí o Joaquim fala, confie em Jesus. Ah, muito bem, Joaquim. Agora vai lá para o canto. Fala alguma coisa, ele, confie em Jesus. Muito bem. Agora vai lá para o outro lado. Fala mais alguma coisa, ele confia em Jesus. Na terceira vez que ele falou confia em Jesus, lá do fundo do auditório, abre-se uma porta onde era ali os camarins, vestiários, não sei, e sai um homem, cabelo todo alvoroçado, com uma arma na mão, e pergunta, quem mandou confiar em Jesus? Nessa hora todo mundo, foi o Joaquim.
O Joaquim ficou naquela posição, não era bem isso e tal. Aí o pessoal pergunta, mas o que foi que você está assim nervoso? Tal? Ele falou, não, eu estava pensando em me matar. Porque não tinha dinheiro para isso. Tal. Na história, a minha mente é meio poluída mesmo, falou, ele não tinha dinheiro para, né, mas tinha dinheiro para comprar um revólver. Mas fica por isso mesmo. Enfim, no livro está assim, vamos continuar. Então, ele relata toda a situação dele dramática, da mulher doente, dos filhos, tal, sem emprego. Tal. E no final, o engenheiro ficou com pena dele, falou, não, vamos ter outra obra aí, você vai ser empregado, etc. Terminou. A história é essa. Mas a pergunta que eu pensei comigo, falei assim, se eu fosse o Joaquim, e se o engenheiro chegasse perto de mim, fala alguma coisa, o que eu falaria? O que vocês falariam? Qual a primeira coisa que vem a gente quando alguém dá um microfone para testar o som de alguma coisa? O que a gente faz? Som. Aí a pessoa fala, não está boa não. Aí não mexe nada naquele negócio. Aí volta, faz a opção de cena, som, alô, tá. A primeira coisa que a gente falaria. Evidentemente que isso é inconsciente, a gente quer que a nossa voz, né, esteja ali. Significa o seguinte, quando alguém te der a oportunidade de você falar alguma coisa, fale algo que construa, positivo. Isso não quer dizer, gente, quando alguém falar alguma coisa assim, ô fulano, fala, você vai gritar na rua, confia em Jesus, eles vão te prender, vão te colocar num hospital, porque você está falando. É você falar construtivamente. Você pode falar confia em Jesus de uma outra forma. Vamos ter, né, confiança nisso, etc. e tal. Mas o grito despertou naquele companheiro que ia se matar um choque. Porque ele queria fazer uma coisa que aquela voz estava falando, confia em Jesus. Ou seja, parecia um recado. Falando, não faça isso. Tente Jesus. Né? É a mesma coisa quando a gente for falar alguma coisa, fale construtivamente, porque aquilo pode ser a tábua, a âncora que alguém precisa para a modificação. Ou então a gente vai cair nesse dia que, lembra daquele hiena? Ó dia, ó azar, não vai dar certo. Aquela pessoa negativa, nada vai dar certo. Vamos fazer uma laje aqui, não, vai cair. Vamos pintar de vermelho, ninguém vem. Vamos fazer aquela pessoa que não... Né? Esse aqui eu vou saltar porque já está... Na estática do processo de comunicação, ou seja, nesse processo de comunicação, existe uma estática interessante entre o emissor e o receptor. Existe determinadas circunstâncias, nem sempre o que eu falo é percebido pelo outro, do jeito que eu acho que eu falei. A pessoa vai entender de uma outra forma, em função de quê? De prevenções pessoais, de preconceitos e valores, ou o receptor está fragilizado emocionalmente. Às vezes eu falei uma coisa e a pessoa entendeu de outra forma. Aí a pessoa fica com raiva. Mas você fala, eu falo, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer assim, assim, assado. É porque existiu alguma coisa de prevenção, de preconceito. Um tem um modo de entender as coisas, o outro não. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque nem sempre o que eu falo é o que o outro vai entender. Tem aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Se eu contar uma história para ele e depois ele contar a história para vocês e chegar nela e contar para mim, não vai ser a mesma história. Totalmente diferente. Então, o corpo fala. Vocês já viram essa expressão? Tem um livro do Pierre Weil, com esse título aqui, o corpo fala. A pessoa está quieta, muda, mas o corpo está falando. Isso é muito bom quando a gente está fazendo palestra. Sabe por que a gente já sabe disso? Então a gente está lá fazendo palestra e tem sempre a pessoa que fica assim.
que ela está fazendo? Está vendo o relógio, geralmente o relógio fica lá no canto. Aí fica assim. Quem está falando, fica até contando, quarta vez, está doido para o tempo passar. Né? Então, isso é interessante, porque a gente vai perder. Às vezes a pessoa está no consultório, e tem muitos dentistas que tem aquela câmera, né? Mas antigamente a pessoa que está muito nervosa, ansiosa, ela tinha aqueles de roer a unha, cruzar as pernas e ficar balançando, ficar lendo, passando folha, sem saber que está passando folha. Acaba, volta tudo de novo. A gente chama de tique, né? Mas o corpo está falando que aquela pessoa não está bem. Ou então você está conversando com alguém, a pessoa dá um sorriso sarcástico, né? Aquele sorriso amarelo, aquele olhar, né? O menear de cabeça, você está conversando, a pessoa faz assim. Aquilo mata a gente, né? Olhar constantemente o relógio, aquele olhar vazio. Você está conversando, explicando alguma coisa, a pessoa está longe, mas está longe, só está o corpo ali. Aí, né? O que acontece? O olhar vazio. O corpo está falando que a palestra não está sendo boa, aquela pessoa está com problema, está com alguma coisa. Isso tudo passa pela nossa capacidade de exprimir o que vai dentro de nós através de gestos. Né? Por exemplo, quando você vai fazer atendimento fraterno, tem técnicas. Aqui tem atendimento, né, Renata? Então, no atendimento fraterno, quando você recebe a pessoa e você põe a mão assim, estica o corpo para trás, significa o quê? Você não quer ouvir o que a pessoa está dizendo, não é importante. Agora, quando a pessoa está ali, está falando, você atenta, ainda falando, e vai concordando, a pessoa vai falando. Se você fica mudo e a pessoa falando, daqui a pouco ela vai diminuindo. É o pensamento de adesão. Ela não está entendendo intelectualmente, mas intuitivamente, ela percebe que aquelas posturas não são boas. É assim, a pessoa fala, nossa, eu fui lá, a pessoa estava distante, ainda fala assim. Sem que a gente saiba, a gente emite esse tipo de comportamento pelo nosso gestual, pela nossa postura. Então o corpo fala. Então, em resumo, o que a gente gostaria de ter dito nas considerações finais é que a gente, na medida do possível, temos que ser veraz, falar a verdade, ser justo. E outra, pensar, o que eu vou dizer é útil? Mesmo no auge da cólera, eu tenho que refrear esse impulso. Vai ferir alguém? Eu gostaria de ouvir o que eu vou dizer agora para o outro? Se colocar no lugar do outro, né? E quando a gente não tiver nada de positivo para falar de alguém, silenciemos-nos, mas a gente faz o contrário. Quando a pessoa não está presente e a gente tem uma certa inimizade com aquela outra pessoa, quando alguém fala, a gente apimenta mais ainda. A gente fala mais do que deve. Tem razão, eu já vi ele fazendo isso. É porque eu não me dou bem com aquela pessoa, então eu aproveito a ausência. Ao invés de falar algo de positivo, eu acabo prejudicando. Então eu tenho que aprender a ver o lado bom das pessoas e das coisas. Não é? Então, nosso tempo se encerrou. A gente gostaria de ter trazido essa informação de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, ou muito mais, para que a gente agora, ao proferir qualquer palavra, a gente pensasse mais algumas vezes. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.